Iniciar a transmissão. Ok, amiga. Professora Rose Maria de Souza aqui ao vivo pela página do Facebook da Double Age Educação. É uma honra, um privilégio, um prazer, como a própria professora Rose nos ensina, essa mistura de saberes e sabores. Amiga, que alegria poder bater esse papo com você aqui, nesse diálogo, né? Diálogos afetivos. Afetivos, boa noite, meu querido Boa Du. noite, meu amigo. Obrigado aqui. Gratidão, 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 gratidão. Que privilégio, que prazer. E assim, a gente já estava hoje de manhã junto, agora estamos à noite de novo. E quanto mais eu te vejo, mais eu quero te ver. Quanto mais eu dialogo com você, mais eu quero dialogar. Ô, Du, então é empate técnico, tá tendo empate técnico entre nós dois. Ai, amiga, eu tava aqui. Você sabe que nós estávamos usando, né? O Stream. É aquele Sim, que tem o patinho, né? Não sei se você lembra tal, eu mas lembro. Tenho memórias estranhas dele. memórias excludentes. Excludentes. E aí o stream não rolou, né? E a gente está fazendo agora pelo Meet, mas com transmissão ao vivo, né? Pelo Facebook, pela página da Boa de Educação. Então tá rolando aí, né? Tá ao vivo. Quem quiser acompanhar a gente aí, seja bem-vindo, bem-vinda, né? E eu só não vou poder interagir porque eu não tenho aí como conversar com a professora Rose e ao mesmo tempo interagir com vocês por conta desse sistema que é o sistema do OBS, então não dá para fazer essa interação, mas ao final, né, da conversa com a professora Rose, a gente dá uma olhada nos comentários e naturalmente que a gente dá uma resposta para todos e todas, né? Professora Rose, é uma alegria a gente poder falar de dança e ao mesmo tempo de um tema, né, que é um tema que nós dois temos um carinho muito grande, né, que é o tema da corporeidade, né? Então são dois temas muito assim, muito saborosos, né? E dois temas que realmente se combinam muito bem, né? Porque a dança já é uma expressão autêntica de corporeidade, né? Sem dúvida. E assim, né? Como é que foi, Rose? Conta pra gente, minha amiga. Como é que foi essa história com a dança, né? Porque quando a gente fala de corporeidade, a gente também tem que levar em consideração o sujeito que tem uma história, né? Então, quer dizer, se a gente fala de corporeidade e deshistoriciza esse corpo, né? Não Não olha, é não é corporeidade, não é corpo, corporeidade. não é corporeidade, né? Então, assim, falar de corporeidade é falar desse corpo que tem uma história, tem uma biografia, né? Tem uma narrativa biográfica e tal. Então, a corporeidade ela está muito envolvida com essa questão do sujeito histórico, desse corpo que tem uma história e que constrói, né? Que compõe a sua corporeidade historicamente, né? E aí, Perfeito, minha Du. amiga, queria aproveitar esse momento. A gente já tem uma amizade há tantos anos e não são poucos, né? E essa oportunidade existencial de poder cruzar com você aqui nesse plano é uma bênção de Deus, né? Eu acho que é, ah, é, você vai lá para o plano lá, né? Você vai lá pro plano material. Não vai ser fácil, mas eu vou dar uma colher de chá para você, Eduardo. Você vai encontrar uma pessoa. Vou te dar uma colher de chá. Você vai encontrar uma pessoa muito querida e que realmente vai ser para você uma grande fonte aí de inspiração, de referência e vai ajudar muito você nessa trilha, né? Nessa trilha existencial. Mas a gente já, né? A gente tem tanto carinho um pelo outro, a gente
a gente tem essa unidade até, vamos falar de unidade. Sim, sim. E aí, amiga, eu nunca perguntei para você, e agora é o momento, né? Como é que foi a sua relação com a dança? Como que a dança entra na vida da Rose? Como é que a Rose entra na vida da dança? Como é que se dá? Como é que se dá essa circularidade, né? Dança, Rose, Rose dança, que hoje também são coisas que não se separam, né? Quer dizer, a Sim, corporeidade da Rose é dançante e a dança tá muito assim tatuada, vou usar a expressão tatuada, né? A dança tá muito tatuada nessa corporeidade Rose, né? E a dança marca até a sua identidade quando sim. a gente nesse mundo, né, de construção de significados, a palavra Rose dança. Quando você fala São de Rose, você lembra sinônimos. de dança, mas quando você fala de dança, você lembra de Rose. Fico Criou-se, contente. criou-se. Como é que foi, minha Vira, amiga, essa história com a dança? ô, Du, meu querido amigo de tantas vidas, tenho certeza que deve ter sido de várias, né? A gente está. Exatamente, amiga. Tudo que é bom, eu acredito em muitas vidas para aprimoramento. Então, eu vejo que você vem aí como um grande anjo da guarda da minha vida, você sabe disso. Da Gratidão de mesma estar forma, aqui, minha amiga, gratidão, tá aqui, tá que aqui. amor, que afeto, que carinho, que delícia sentir todo esse É, carinho, essa energia, amiga. a gente é parceiro de vida aí, você é meu amigo especial. Da Du, mesma forma. minha, minha memória, a mais remota, até quando eu vou fazer meus trabalhos, a minha memória mais remota de dança, eu lembro assim, indo numa festinha, pelas mãos da minha mãe segurando firme na minha mão para me levar numa festinha de uma amiguinha minha, então minha mãe foi, me levou. Mas ela ia entrar também porque a mãe dela, a mãe da menina, conhecia minha mãe. Então, minha mãe não me levou até o portão. Minha mãe entrou, minha mãe também era convidada. Até um determinado momento, o vínculo com a mão da minha mãe era clara. Tem um certo momento do que essa mão, esse tato, né, firme da mão da minha mãe, eu começo a não sentir tão forte, porque minha audição começa a chamar atenção por uma determinada música já dentro do espaço. Então, assim, a mão forte da minha mãe, maravilhosa, tal, num determinado momento, a mão forte da minha mãe já empatou com aquela música, e aí minha mãe me levou direto nesse lugar da música. Du, Quer dizer que a sensorialidade do tato foi cedendo para a sensorialidade auditiva. Ó. auditiva, e era uma audição no meu corpo todo, não era na minha orelha. É assim, eu me conectei. Agora eu falo para as pessoas que a palavra é incorporei, né? Meu corpo todo ouviu essa música e eu entrei. Minha mãe já soltou minha mão e eu comecei a dançar ali. A memória mais antiga que eu tenho de dança é essa. E aí eu digo, eu senti um negócio lá. Assim, o que, que foi esse negócio? A música me conectou com a Rose, assim, numa coisa, com aquilo que eu tinha de mais íntimo, né? E eu, com meus 4 anos, eu arrasei lá, Você, Eu quatro, arrasei. 4 anos? 4 anos. Ô, eu arrasei. Ó, eu não Amiga, que sei. pena que naquela época não tinha o celular para gravar, né? Pois é, E você sabe que eu comecei a dançar, não sei por quanto tempo eu Que dancei, quando incrível de novo isso! eu procuro o olhar da minha mãe, e minha mãe está na porta, e o olhar da minha mãe não falou nada, mas o olhar da minha mãe, balançando a cabeça em aprovação, ela gostou da coreografia, eu entendi isso. Aí, novamente, eu Ai, me meu Deus. conectei com Rose, enfim. Então, assim, dessa memória arcaica da minha dança para os dias de hoje, a palavra é a mesma, é um negócio. Que Então, coisa! aquele negócio que não dá para descrever, até chegar hoje meu business, porque é negócio também, eu tenho que manter vivo isso que era de Rose, uma trajetória o tempo todo sendo costurada pela dança, e eu quero, até o final da minha vida, estar conectado a ela, porque estando conectado à dança, eu estou conectado com o que há de melhor em mim. Ai, que lindo, hein, amiga? Melhor em mim. Caramba, que puxa, que... Foi E, isso. e o legal assim teve a sua mãe, por exemplo, né? Se você me Sim, permite, né? Mas sim. muitas mães daquela época, né? É,
e até porque isso fazia parte da cultura, né? Eu não tô de nenhuma maneira criticando as mamães daquela época. Mamães não Não. entendam por esse lado. Mas muitas mães até poderiam colocar um olhar assim de, olha, Ah, não faz bagunça. reprimir, reprimir, Reprimir né? Reprimir, pô. um olhar reprimindo. E o gostoso é que Reprimir. ela dá Minha mãe a não só autorização, ela a autorização, como ela homologou homologou. esse corpo dançante foi homologado, Ô, né, Du, e minha mãe, pela chancela da mamãe. Isso é incrível, hein? e ao longo da vida, minha mãe foi a minha fã mais ardorosa. Olha que incrível. Eu teve um momento quando eu entro na sala de dança, numa sala oficial de dança, com mais de 19 anos. Eu não entro na sala de dança com 10, 11, não. Eu vou dançando, chego nos bailes, os bailes negros, eu me descubro Rose, negra, mulher dançando soul, James Brown, né? Ô, minha amiga, Ou, ou, só uma sim, curiosidade. Você, onde você morava, tinha aquela cultura, aquela época dos bailinhos de garagem? os bailinhos de garagem tinha, mas tinha os grandes bailes do Homs, lá Croácia, Olha Chic que Show, os delícia! grandes bailes, né? As Então, domingueiras. domingueiras. Então, assim, bailes de garagem, meus pais deixavam eu ir. Bailes grandes, eu já não deixava. Então, o que que eu fazia? Eu entrava nas festas sempre um pouco desatualizada, porque o movimento das danças acontece aqui agora, amanhã já é outro, né? É Então verdade. você tá no passinho do Romano, na outro baile você chega no passinho do Romano, não tem mais passinho do Romano, você É tá uma fora. atualização rápida, né? Constante, constante. Eu chegava quebrando uma coisa e já era outra. Rapidamente eu me apropriava do novo movimento e ali mesmo eu já desenrolava. Olha que coisa linda, devia ser E muito legal. dançar para mim, e hoje eu vejo assim, por exemplo, a gente é da cultura, cultura corporal, do movimento, né? Então, tem pessoas que parece que têm algumas habilidades natas. Tem outras que são adquiridas, né? Eu acho que dançar para mim foi nato, Du. Você acha? Foi nato, Du, foi Você nato. já é geneticamente dançante, né? Nossa, Falar quando nisso, eu, amiga, você sabe que hoje é o momento para a gente poder hoje assim falar de coisas que a gente ainda não tinha falado, né? Eu conheci a Cris, a minha esposa, num bailinho de garagem. mentira, Foi, mentira. é É verdade, num mesmo. bailinho de garagem no dia 12, no dia 12 de junho, nos conhecemos no Dia dos Namorados, no dia Nossa, 12 de junho de 1989, num você bailinho de tá garagem. Tinha uma coisa assim, que rolava uma vassoura, não sei se você. Tinha um negócio de vassoura, que um pegava a vassoura e tirava, ia trocando os pares. E nessa dinâmica da vassoura, a vassoura e a gente começou a dançar e a coisa foi caminhando por aí. Deus abençoe que tá dançando até hoje, né, meu? E a vassoura tá rolando até hoje aí. Foi num bailinho. Você vê como Que a lindo. dança ela é tão extraordinária, né? Porque ela é muito simbólica a dança na vida da gente, Simbólica, né? Deus. Tem, por exemplo, eu conheci a minha esposa num bailinho a partir da dança. Nesses momentos mais simbólicos e mais ritualísticos, né, da nossa vida, tem a dança, né? O baile de formatura, o casamento, os Sim. aniversários, sempre uma oportunidade de dança, os bailinhos, né? É possível As que celebrações, é né? muito celebrativo, né? É muito Celebrações. celebrativo. Essa dança é uma coisa muito interessante, né? Ela tem muito simbolismo na vida de muitas pessoas, né? E a Sim, música também, né? A sim, música sim, também Du, tem sim. uma questão forte aí, né? Remete a uma memória de um Remete a uma tempo. Às vezes você memória, escuta aquela música, já te remete àquele lugar que você ouviu, que marcou a tua vida. Teu sensível, né, Du? o É sensível, aquilo é que é mais verdade. sensível. E a dança faz parte do humano desde o pré-histórico, né, meu amigo? A mais antiga das artes, precisava só do corpo e mais Sim, nada, sim. né? E a Então, dança, ela tem esse caráter celebrativo, né?
E como você falou, né, lá atrás, historicamente, a dança era um manifesto, né, e um manifesto de agradecimento, né, tem um aspecto de sacralidade, né, que tá embutido nessa questão da dança, né, a dança como possibilidade de expressão de agradecimento aos deuses, né, Sim, então como a a dança ela dança é forte, para né, pedir, para historicamente. agradecer, dança-jogo, dança era celebração, ainda é, e até nesse momento que a gente está vivendo, né, meu amigo? A gente está vivendo um momento muito particular com a Covid, mas nós tivemos também um momento muito particular na peste negra, e a dança esteve presente ali, como chamado dança macabra. Então, as pessoas transpiravam demais e a família, acreditando que por essa sudorese era possível a cura, então toda a família junto batia os pés no chão e todos transpiravam. Vendo, com certeza está sendo criada uma nova dança também. Não, é incrível, né? É A dança incrível. está presente na alegria, na tristeza, no jogo, na magia, na celebração, em tudo aquilo no cotidiano. Sim, a dança é uma coisa extraordinária e não é porque eu tô assim aqui conversando com você, mas eu assim também como um professor de educação física, né? Assim como Sim, você, eu vejo a dança como uma possibilidade assim incrível, né? Porque a dança ela tem, ao mesmo tempo que ela tem, né, uma consciência corporal, ela trabalha, né, a questão rítmica, a questão da coordenação, ela é um conjunto de coordenações, né? Porque ali você tem consciência corporal, os movimentos eles são muito coordenados, rítmicos e tem toda uma fluência. Então é um exercício ali, é um completa, exercício completa. completo neurológico, né? Sim, Porque tudo sim. coordenado tem uma inteligência que coordena, os movimentos são muito bem harmônicos, né? Tudo muito bem harmonizados e naquele compasso da música, da batida. É uma coisa incrível do ponto de vista psicomotor também a dança, né? A dança deve ser assim uma grande possibilidade de potencialização neurológica, Sim. porque eu fico imaginando como que o cérebro está ali, né, fazendo uma relação, Organizando tantas questões ao mesmo tempo. organizando tantas questões ao mesmo tempo, coordenando muitas coisas, porque está tudo muito junto, né? Não tem separação, tudo é muito integrado, funciona sistemicamente. Então, um exercício neurológico incrível, mas ao mesmo tempo, nessa harmonização e nessa fluência corporal, é, tem um lado muito lúdico, né? Tem uma Uma beleza, uma beleza, uma sensibilidade, leveza, uma uma sensibilidade. ludicidade, uma Exatamente. mágica. E interessante, né, Du? Até fazendo uma leitura sobre o seu encontro com a Cris na dança, Foi. porque antigamente tinha música lenta, né? Hoje as pessoas estão assim, fases, cada dança tem sua fase, cada fase tem seu corpo. A gente pode pensar assim, né? Então, na época das músicas lentas, em 3 minutos, quatro, uma música lenta, às vezes 4 minutos e meio, você conseguia ter uma total empatia com a pessoa ou nenhuma, né? Nenhuma. Ou rolava a questão rítmica, a forma de segurar tal, e você falava, nossa, gente, 4 minutos que foram 400, nem vi passar. E outra coisa que é, meu Deus do céu, por que ele me tirou para dançar? Eu poderia ter ficado no banheiro. Amiga, e assim, nós éramos todos muito jovens, né? Nessa ocasião em que eu conheci a Cris, eu tinha 14 anos, né? E aí e tinha um lance assim muito interessante, porque é claro que tinha uma questão assim de como é que você tá, se você tá arrumado, né? Se você se arrumou legal, sempre, né? Sempre tinha essa questão. Mas as habilidades ali, motoras, né? Quando você tinha lá uma coordenação motora bacana e quando você conseguia desenvolver os passinhos, como você falou que eram muitos, isso te dava um reconhecimento no grupo, Claro, né? claro. O cara dança. Aí O você destaque, tava lá manejando, destaque, e dava um status. Você tava destaque. manejando bem os passinhos, já vinha uma garota, já te acompanhava. Então você criava lá todo um reconhecimento no grupo
pela dança, pela coordenação motora, né? Era bem Sim, pelo ritmo, pelo pela ritmo, leveza, né? pela É assim. leveza. E eu acho que, salvo engano, né? Se não tiver enganado aqui no meu histórico de memória, né? Foi nessa pegada aí que eu conheci a Cris. Olha Que ela que viu eu tudo. fazendo os passinhos lá e ela veio numa de Olha, acompanhar. Aí eu já. você destacou do... Ela veio me acompanhar nos passinhos lá e tal. E isso foi em 89, né? Então, aquela época, né, daquelas músicas incríveis e tal. E aí ela foi nessa de acompanhar os passinhos, e aí foi aí que eu falei, pô, tá surgindo uma brecha aí, Olha surgindo aí, uma oportunidade, né? eu tô E vendo uma ela. grande possibilidade. E aí a dança nesse sentido, né? A dança nesse sentido, veja, como a dança, ela realmente, para a educação física, né? Ela é incrível, porque é um grande e importante conteúdo pedagógico para a educação física, né, amigo? Com certeza. Du, você sabe, eu sei que você sabe, a dança tem a sua grandeza, tem bacharelado, tem a licenciatura específica da dança, né? Mas ela, dentro da cultura corporal da educação física, no meu ponto de vista, ela vem trazer uma sensibilidade e tirar, apesar de toda a questão técnica que a dança propicia em relação ao movimento, ela ainda pode propiciar, dentro da educação física, uma leveza, né, uma graciosidade. A dança dentro da educação física, você vai trabalhar com a questão da expressão individual, da manifestação coletiva, de olhar e ser olhado, né? Isso, para mim, particularmente, na educação física, que é feita de tantas outras áreas da cultura corporal com importância, mas a dança consegue emprestar muito dessa sabedoria específica dela para o espaço da educação física. E não, sem sombra de dúvida. E a dança, ela realmente ela é muito interessante porque ela trabalha, né, essa possibilidade da expressividade humana, né? Ela Sim, é potencialmente expressividade, né? E essa coisa da expressão, que, né, como eu sou da capoeira também, e eu acho incrível, né, essa possibilidade do corpo expressivo, né? O expressar, né? O meu professor falava muito, né? O professor Rui, expressão, colocar para fora, né? colocar para fora, Então colocar para fora. essa expressividade da dança, né, é interessante porque o ser humano ele precisa expressar, Sim, né? Quer dizer, a expressividade ela faz parte, né, desse sistema de comunicação, né? Então, quer dizer, perfeito, a expressividade ela é uma potencialização comunicativa, né? Então, perfeito. e a E dança trabalha muito esse potencial expressivo, né? De colocar para fora, né? De transbordar aquilo que sou, de sim. expressar a minha criatividade, a minha inteligência, a minha leveza, né? A minha sofisticação. É muito incrível isso. Refinamento do gesto. Refinamento, né? Refinamento. E interessante, né, Du, que à medida que as pessoas vão fazendo, isso para qualquer, acho para qualquer uma das nossas áreas, da nossa competência da cultura corporal, mas a dança, ela, se você quiser estudar um pouco da história do corpo, entendendo as diferentes danças que foram fazendo parte dessa história ocidental, é fantástico, porque você vê a dança acontecendo, reflete que corpo que sociedade que você consegue Isso. perceber claramente tudo que está acontecendo, inclusive agora, né? Inclusive neste momento, para cada um de nós, seres históricos, culturais, analisar o fenômeno da dança é poder ir além é, do entendimento, como é que eu vou dizer, parcial, né? Porque o corpo é um sintoma da cultura e a dança é a fala desse corpo, né? E incrível isso, né, que você está colocando como a dança ela é representativa, né? Como a dança representa esse corpo e esse corpo dentro de um contexto social, cultural, histórico, político, né? Esse corpo que dentro de um contexto de opressão, de repressão, né? Esse corpo ele não dança, ele é um corpo inexpressivo porque o próprio contexto, né? Sim, Político, cultural
reprime esse corpo que não pode se expressar, não pode dançar. Então aí você tem um corpo que não tem essa leveza, não tem essa harmonia, A liberdade, não né? Não tem tem essa liberdade. E a dança também vai marcando, né? Vai sim, marcando, né, esse corpo que é de um determinado lugar, né? A sim, dança marca a condição social, a dança marca a condição cultural, os corpos sim. dançando a partir de diferentes camadas sociais, diferentes culturas. A dança é, portanto, né, um grande portfólio de expressão cultural, né? Vai Perfeito, revelando as diferentes perfeito. culturas, né? Perfeito. Aí, se a gente treinar esse olhar para investigar isso, é muito revelador, porque a dança vai revelar o Isso é sujeito. muito. A dança, Entendeu? ela é uma fonte reveladora, né? Ela Reveladora. revela, Sim, e a dança, né? Além de se constituir, né, como esse conteúdo social e cultural, a dança também tem um conteúdo político, né? sim, o corpo Esse político, corpo sim, político que dança revolucionário. para se posicionar, para Sim, poder expressar uma crítica, né? E então a dança tem esse conteúdo, esse núcleo político, né? político Que e se expressa no politizado, corpo, né? esse corpo. E nesse sentido a dança ela politiza, né? Politiza, politiza E é porque uma ela política do corpo. do corpo. E aí é o teu olhar de perceber isso, né? Como é que esse corpo reage nesse microcosmo que é a sala de dança ou que é uma festa, aonde ele está se expressando, né? E uma coisa do que a gente tem pensado muito é assim, apesar da dança possibilitar todas essas questões, dependendo da forma que ela é trabalhada, ela pode manter o status quo da tragédia do corpo, mesmo você fazendo dança. Né? Então, a metodologia do profissional, vamos ter que falar isso, né? Que está à frente diz que a dança deixa as pessoas mais felizes. Aí eu sempre pergunto, precisa ver que dança é, né? Porque quem é que trabalhou? Porque a dança também serviu para aprisionar Sim, pessoas. é Né? verdade. A dança também serviu, porque a dança está num contexto social, cultural, histórico, para enaltecer corpos, biotipos, Sim. né, biotipos ou técnicas, enfim. Hoje a gente vive uma coisa mais democrática, né? O espaço está mais aberto, então a gente consegue ver vários corpos dançando várias danças, mas qualquer lugar que não proporciona o diálogo ou só a história única, fica difícil a gente poder celebrar a beleza, né, da unicidade de cada corpo dançando também. É, porque aí a gente está falando desse corpo que não entende a dança, né, como prática emancipatória, né? Sim, É sim, esse sim, corpo que por mais que ele esteja dançando, ele está ali enquanto corpo despolitizado, né? sim, Então aí a sim, dança perde essa possibilidade de um corpo político, né? E isso é tão interessante porque a gente vê dentro da dança, né? Essa dança enquanto ato político, né? O gesto, né? Que se posiciona e provoca, provoca. por exemplo, não só o gesto, mas o lugar que esse corpo ocupa para a dança, né? Que também é um Perfeito, ato político. Quando você perfeito, vê, por perfeito. exemplo, o hip hop, né? O hip hop ocupando lugar, ocupando, né, as ruas para manifestar a dança. Então, dizer, o gesto, né? O gesto já é um gesto político, Sim, sim, e né? altamente urbano, Porque né? é um Altamente porque é um atual, gesto, urbano, exatamente, conceitual, é um gesto que provoca, né? provoca. É um gesto que Isso que provoca é o máximo, isso que é o e máximo, né? ocupa a rua, né? Com esse gesto provocador, né? E ali você tem uma autêntica expressão de um corpo que dança e uma dança enquanto corpo político, né? Genuíno, é o corpo político que se coloca, muitas vezes é invisível que se coloca e obriga todos a olharem, a perceberem. Eu acho, acredito ser, para mim, eu sou suspeita, né? Eu acho fantástico todos os processos onde os sujeitos se descobrem, descobrem o outro e descobrem o meio onde estão inseridos. Não precisa mais nada, Du. Se você se percebe, percebe o outro e percebe o meio, a interação está feita. É diálogo, é percepção, é respeito, e é esse o papel do profissional que vai estar à frente, é propiciar que esses corpos
Dancem nas ideias, nas emoções, nos olhares, na audição e todos os corpos poderem dançar, né? Todos os corpos poderem se expressar na beleza da sua unicidade. Eu acho Ah, que beleza. basicamente isso. Agora, o interessante é que assim, né? Sou da capoeira, né, amiga? Você sabe disso, né? E o, Opa, e o incrível da capoeira, né? O incrível da capoeira é que a capoeira também é dança, sim, né? Quer sim, dizer, a capoeira é essa simbiose, né? A capoeira, ela é uma prática simbiótica, uma manifestação simbiótica, porque ela tem o seu lado marcial. sim, Então ela sim. tem esse corpo marcial, essa coisa da luta. Quer dizer, desmarcializar a capoeira é um negacionismo, é negar a própria história da capoeira, porque a Com capoeira ela é certeza. historicamente luta, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem, vamos pegar aqui a perspectiva do jogo, né? Ela também é um jogo, porque tem ali Sim, uma disputa revelada, né? Tem uma com disputa certeza. revelada, né? E então ela também reúne estratégias, né? Tem todo um jogo de mandinga ali, né? Mas ao mesmo tempo que ela é luta, ao mesmo tempo que ela é jogo, ela também é dança, Sim, porque existe ali um ritmo, né, que dá o compasso da ginga, né? Se você tá lá num ritmo que é um ritmo mais rápido, né, o jogo naturalmente tem que acompanhar esse compasso e os corpos têm que ter uma movimentação mais rápida. Agora, se o jogo é sim. lento, né, um jogo da capoeira Angola, por exemplo, esse corpo tem que se harmonizar, entrar no compasso da pulsação da Angola, né? Tom, E tiki tom, tim, tiki tom, tim, tiki tom, tim, tiki tom, tim. E aí o corpo tem que entrar nesse compasso. E eu acho que isso é muito incrível, né? E a capoeira também, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na capoeira é reconhecer a capoeira enquanto conteúdo político. sim, oh, Porque o desde a sua corpo, origem. o corpo na roda de capoeira é um corpo provocador também, transgressor. É muito interessante isso. Tem uma professora chamada Letícia Vidor de Souza Reis. Ela é uma antropóloga da USP e ela fala uma coisa que eu achei incrível, né? Que eu achei incrível, que ela fala assim: o corpo do capoeira é um corpo transgressor, né? Ele é transgressor porque ele inverte a lógica, né? Porque qual que é a lógica anatômica, né? É a cabeça sempre em cima, né? A Cima, cabeça tá sempre em cima, né? A sim. cabeça toma conta, né? E a capoeira inverte esse status quo, a capoeira inverte essa lógica e põe a cabeça para baixo e os pés para Para cima. baixo. Isso é fantástico. Isso é E ela vem, fantástico. e ela vem com toda uma análise, né, desse corpo que subverte a lógica, né, que tira a cabeça da posição hegemônica de domínio e joga o que tá para baixo, joga para cima, né? É o que tá de baixo saindo para cima. E ela faz uma análise desse corpo político, desse corpo transgressor, e ela fala também, né? Ela fala isso no contexto das estruturas sociais também, né? Que quem está no poder ali pode cair, quem está embaixo pode poder e aí fazer toda uma revolução do ponto de vista social e político também, né? E é A bem, interessante isso. a bem da verdade, para a gente pensar em mudar as coisas, a gente vai ter que fazer não só uma inversão, como e também e muito rápido, né, Edu? A capoeira ela é muito rápida, Ela porque é quando muito você, rápida. quando você olha um movimento, quando você vai digerir aquele movimento, já tem outro. E tem um ritmo, né? E é jogo, é dança, é luta, é brincadeira, é completa, né? É completa. Tem um poema, amiga, um poema muito bonito. Você acha que você conhece, né? Que é assim, ó: capoeira é luta de dançarinos, é dança de gladiadores, duelo de camaradas, é jogo bailado, disputa, simbiose perfeita de força e ritmo, poesia e agilidade, única em que os movimentos são comandados pela música e pelo canto. É a submissão da força ao ritmo, da violência à melodia, é a sublimação dos antagonismos.
Nossa, que lindo, Du. Não, peraí. Na capoeira, os contendores, eles não são adversários, eles são camaradas. Não lutam, fingem lutar, procuram genialmente dar a visão artística de um combate. Acima de um espírito de competição, há um sentido de beleza. O capoeira é um artista e um atleta, um jogador e um poeta. Dias Gomes, né? Nossa, É, esse poema é muito bonito, arrasou! né? Eu até decorei porque ele é tão bonito. Porque ele diz E tudo que você sente em relação a ela, né? tem Porque uma galera querendo entrar aqui, amiga. Eu vou. Quem que é? Patrícia Gonçalves, você conhece, amiga? é a Pati. Põe ela aí Eu na acho que reunião, então. a Patrícia aí, ó. Quer entrar? Aparece aí, pode aparecer. Oi, Patrícia. Boa noite, Fica aí. Brasil. Peraí, eu tô Aê! aparecendo aqui, ó. Quer entrar? Entra aí. Geraldo Júnior. Ei, Geraldão, entra aí. Oi, Paty, tudo bem? Tudo Arrasou, bem? E você? tá Joia. Como tudo vocês bem. conseguiram o link aí? Aqui, ó. Cheguei. Provavelmente pelo meu aqui, ó. Foi, a Eu outra pedi. passou. Ah, Arrasou. então tá bom. Eu falei, cara. Bom, então, Então, Patrícia dança, Júnior dança, tudo em casa. ah, legal. A gente, Tamo olha, aí. a gente tá produzindo aqui uma conversa, né, sobre dança, corporeidade, a dança como ato político, esse corpo transgressor, e falamos de capoeira, e falamos de educação física, por aí foi, né? E aí os dois são da educação física, ó. Os dois dançam, Sim. então tem Sim. os pré-requisitos. Tamo aí. Cheguei atrasado, mas eu tô aí. É isso que Nossa, eu importa. também, olha. Vocês estavam acompanhando a conversa ou chegaram agora? Eu Cheguei cheguei agora. agora. Falar a verdade, eu procurei no Facebook pela informação que eu vi no Instagram. É na página da Boe de Educação, né? É, eu não Mas eu não achei nenhum consegui dos dois. acessar. Não Eu também conseguiu? estou igual o Júnior. E talvez então eu tenha feito alguma coisa, Ah, não. tenha feito Bom, alguma coisa Ah, que não mas tá bom. deveria fazer, né? Mas a gente estava falando, né, sobre, enfim, a gente falou tanta coisa, né, sobre a questão da dança. A gente fez até uma análise histórica da dança, né? E falamos da dança como possibilidade de representação social, cultural, a dança como representação política, né? Então a gente abordou a dança aqui em diferentes instâncias, né? E falamos também da dança como um importante conteúdo pedagógico, né, para a educação física, sobretudo porque a dança ela trabalha, né, uma série de questões, né, questões dessa unidade do corpo, né? A dança como diz o professor Rui, né, Rose? A dança é essa reintegração absoluta do corpo, né? É esse Perfeito. processo de reintegração, o corpo está ali totalmente integrado, mas a dança também é potencial expressivo, é esse corpo, expressão e liberdade, né? A dança também trabalha os aspectos da linguagem, né? Porque a dança é uma grande possibilidade de comunicação e a dança também trabalha os aspectos culturais, sociais. Então a dança é um extraordinário conteúdo pedagógico, vocês não acham? poderoso, né? E pensando nesse contexto inteiro do que a dança, onde ela alcança, o que ela abrange, né, no corpo integral, né, do indivíduo, ela é uma arma bem poderosa, tanto na educação física mesmo, para trabalhar com o corpo e o indivíduo. Eu penso também, né, que por conta de tudo isso que a dança. E aí foi exatamente onde o Du estava fazendo uma comparação até com a capoeira, pela abrangência que a capoeira também tem, né? E aí a gente lança o olhar um pouco para as formas de ensinar a dança, né? Sim. Porque a criança, logo quando ela se. Não é quando ela se entende, porque na realidade ela começa a mover o corpo já levada pela musiquinha, pela alegria e tal. Então isso é uma coisa espontânea.
Quando a gente sai dessa questão espontânea e vai para uma aula de dança, muitas vezes a gente deixa tudo isso de lado que a pessoa tem e quer ensinar um outro movimento que às vezes não tem nenhum sentido para a pessoa que está aprendendo. Então, talvez seja importante também falar sobre as formas de ensinar, né? Como é que se ensina, como é que se vivencia, porque se de verdade a forma que eu aprendi, vamos dizer assim, o meu exemplo, eu aprendi de um jeito e eu não reflito sobre isso e passo a fazer isso com o próximo, a dança passa a ser também um massacre da serra elétrica, né? Porque ela não liberta, dependendo do que eu fiz, do que eu vivi, e eu me torno um profissional disso sem uma reflexão, eu vou propor a esse corpo contemporâneo algo que está completamente fora de qualquer contexto, porque dançar é um ato político, né? Dançar é um ato político. Se descobrir é um ato político. Num sistema onde a gente não tem nem acesso a si mesmo, quando você começa a dançar, você começa a se perceber, quer dizer, é ato político. Aí eu deixo tudo isso de lado e vou ensinar um passo que não tem sentido, eu vou trabalhar só com grupamento muscular. Então, o que adianta? Que dança é essa, né? Que dança é essa? Qual é a utilidade dessa dança? Eu acho que fica também essa provocação para nós. Mas quando a gente fala de corporeidade, não é dessa dança que a gente está falando, né, Edu? Eu entendo. Então, eu não conheço, né, amiga? Eu não conheço ele pessoalmente, né? Eu acho bacana a gente poder ler o cara e apreciar, fazer uma apreciação daquilo que o cara escreve. E também é bacana conhecer o cara para ver se a gente aprecia esse cara na sua existencialidade, né? Eu não conheço ele, mas o Elenor Kunz, né, o professor Elenor Kunz, que começa, né, na década de 90 a compor, né, toda uma posição na educação física, né, falando, né, da educação física crítico-emancipatória e tal, e depois ele vai para a fenomenologia, né, o Kunz ele vai para a área da fenomenologia, da corporeidade e tal. Mas o Kunz ele tem uma discussão muito interessante nessa linha que você fala da metodologia, né? Então ele vai fazer uma reflexão crítica dizendo, né, até que ponto, né, a educação física, por mais que consideremos, né, esse corpo na educação física, até que ponto, né, a metodologia vai fazer com que esse corpo se emancipe? Até que ponto a educação física vai proporcionar essa prática libertadora? Porque dependendo da metodologia, né, por mais que seja educação física, que você esteja dentro desse contexto da cultura corporal do movimento, pode ser uma metodologia que ao invés de emancipar, ela engessa. Em vez de autonomia, é heteronomia, né? Ao invés da autonomia, a heteronomia, que aí você está fazendo o contrário. Não é uma educação física libertadora, mas é uma educação física engessadora, que vai colocando uma série de parametrização de métricas que está engessando esse corpo, né? Isso foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Porque quando eu chego no momento da minha história com capoeira, né? Que eu começo a entender a roda de capoeira como um lugar de expressão e de criatividade. E eu começo a sacar, né, que eu posso combinar movimentos, que eu posso fazer, além de combinações, eu posso colocar alguns elementos diferentes. Ao invés de dar um giro, eu dou dois. É a Ao invés de ir criatividade para na cima, eu vou base. para baixo, né? Ao invés de fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Eu comecei a entender a capoeira como esse corpo que se desdobra de diferentes formas, né? O corpo vai se desdobrando, né? O corpo vai ocupando esse espaço que é o espaço da roda e ele vai, né? Ele vai se desdobrando, ele vai fazendo diferentes manifestações corporais. E aí eu comecei a ser Podado. podado. Aí eu comecei a pensar, pô, mas espera aí, capoeira não é criatividade, né? Não, mas tem um portfólio já estabelecido de movimentos. E na medida que você começa a sair desse checklist, desse protocolo, então você. E aí, né, eu comecei a me incomodar com aquilo. Mas cadê a expressividade? Cadê a liberdade, né? Esse foi um dos fatores que realmente me fez buscar outros espaços para continuar com a capoeira, né?
Porque eu falei, caramba, como assim, né? Para mim, a roda de capoeira é um espaço criativo. Sim, E aí, quando eu na comecei a essência, ser podado, o negócio começou a engessar e meu corpo querendo se desdobrar para cá, querendo se desdobrar para lá. E aí falei, não, aí realmente eu senti que aquele lugar já tinha chegado no limite para mim. Aí no eu limite. fui buscar outros espaços, né, para poder realmente. E foi muito bom isso para mim, porque além de poder ocupar a roda de modo criativo, fora desse lugar que me engessava, eu pude também produzir metodologias criativas, né? Acho muito importante passar por esse lugar. É até terrível isso que eu vou falar, mas eu acho importante Não, é mesmo. verdade. Eu acho importante passar por esse lugar de um sujeito que não pode se mover. Sim, Porque você passa, se você passa por essa experiência, você sabe desse lugar. sim. Então você está numa fronteira muito forte aí. Ficar, se submeter, se conseguir sair, e eu acho que esses que saem, como você saiu desse processo, sai mais poderoso, porque assim, você sai e você não quer e você não quer propor aos outros esse mesmo lugar que você viveu. Essa criticidade, eu acho isso importante. E tanto é, amiga, que você falou tudo, porque assim, a gente sai desse lugar, mas a gente sai desse lugar com missão, né? Sim. Eu saí desse lugar com missão. E a missão se desdobrou aqui, ó. Ah lá, E arrasou! aí eu fui produzir uma dissertação de mestrado para falar da capoeira como esse lugar que liberta, né? De um corpo emancipado. E E aí eu você falava da experiência vivida, né, Du? exatamente. Aí eu fui, né? Eu fui entrevistar os mestres de capoeira para entender melhor essa questão. E aí eu perguntava para os mestres de capoeira, né? Mestre, como que você entende capoeira como educação? Para poder entender qual que era a visão dos mestres, né? E aí eu pude, né, nesse diálogo com os mestres, entender que essa prática, né, que engessa, ela não é necessariamente da capoeira, ela está no sujeito, Sim, sim. né? Porque teve até um mestre, né, que eu perguntei para ele assim, é bem interessante essa história, né? Mestre, como é que a capoeira educa, né? Como é que o mestre entende capoeira como educação? O que que é a capoeira para o senhor e tal? As perguntas foram por aí. E aí, amiga, ele me deixou tão desconcertado que a minha mente deu uma travada naquela ocasião, que ele olhou para mim e disse assim: Eduardo, capoeira é igual mulher. Aí eu, Ai, que caramba, medo, Eduardo. como assim? Não, calma, amiga, calma. Ele arrasou. Capoeira igual mulher, né? Eu falei, como assim? Tem um poder diabolicamente sedutor. A capoeira ela é potencialmente sedutora. Meu Deus Falei, do céu, que mestre, medo. que incrível isso. Quando ele falou que a capoeira é igual mulher, eu falei, como assim? Eu fiquei sem entender, né? E esse mestre, por exemplo, que um dos principais mestres aqui de São Paulo, mas ele falou coisas tão extraordinárias, tão sofisticadas em relação à capoeira. E aí eu percebi, né, que esse engessamento ele não estava na capoeira, Sim. né? Esse engessamento estava no sujeito por conta ah, da, Da opor- história de da, vida, da história de história de vida. vida dele e pela falta de oportunidade que ele teve de relaborar a capoeira que ele aprendeu, né? Sim, Ele sim. aprendeu essa capoeira Aí, engessada, não relabora a capoeira e mantém esse status quo de uma capoeira que engessa. E até hoje é assim. aí, aí volta no que a Rose tinha até comentado, né? Em relação à dança, parecido com a capoeira, você aprende daquele jeito, então você aprende também a reproduzir o que você aprendeu e acaba não evoluindo, né? Então, Isso é isso muito traz uma questão interessante. interessante para a gente, né? Para a gente entender o quão é importante o momento da relaboração. Sim, Tem que ter o ato, o momento de relaboração, né? Você fala, pô, peraí, eu preciso reinterpretar o que foi passado para mim, eu preciso ressignificar, relaborar de algum modo, quebrar esse status quo, esse método que engessa, que aprisiona,
que Da fica dentro reprodução, né? A essa reprodução. reprodução, então, porque você imagina dança, né, capoeira, etc e tal, que são práticas potencialmente criativas, libertadoras, terapêuticas, e eu acho que o lado terapêutico, né, ele está embutido nessa possibilidade libertária, que acho que a terapia Sim, está aí, sim, né? Mas sim. quando você começa a engessar, parece que a dança e a capoeira ela não assume a sua completude. Sim, e ela vai, eles vão, tanto a capoeira, bom, as artes, no geral, ela vai tocar num sensível, né? Então, assim, não é o cognoscível, é no sensível. E é exatamente nesse lugar onde tudo fica suspenso, ele não tem lógica. Ele não tem lógica. Se você pensar em algo com lógica, a arte não tem lógica, né? Porque senão começa a reproduzir tudo e copiar e fazer igual e pintar todos da mesma cor e fazer uma entrega de só reprodução. É muito difícil também, hoje mais fácil, mas já houve um tempo que não se conseguia pensar em ser criativo, né, Edu? Até tinha a ver com manter-se vivo para muitos, né? Então, como é que a gente se mantém vivo num sistema que nos mantém alienados de nós mesmos? A gente tem que estar muito atento a isso o tempo todo, né? Muito atento, em todos os sentidos. Para nós que trabalhamos, para as pessoas que vão trabalhar, enfim, e para aqueles que já trabalharam, a gente tem que prestar atenção na nossa história de vida e saber que somos autores dela, né? Coautores de muitas coisas, mas autores dessa história de vida, e a nossa responsabilidade no fazer com o outro, né? Ah, sim. Fazer com Essa, o outro. essa oportunidade de fazer com o outro é uma oportunidade incrível, né? Porque é justamente nesse fazer com o outro que abre-se a possibilidade do reelaborar, né? Aí Elaborar, a gente então, relabora, né? se, Recentemente, a gente faz um trabalho, né? Que é o programa Live Memórias dos Mestres e Mestras. sim, maravilhoso esse programa, né? E a ideia é a gente coletar, né, a multiplicidade de sentidos da capoeira, né? Porque a gente está partindo da ideia de que a roda é essa fonte inesgotável de produção de sentidos. Isso tem muito a ver E com é, a... né, Du? E é, né? Isso E tem é. muito a ver com a minha tese, porque a minha tese foi qual o sentido da capoeira para as pessoas com Down? Oh, maravilhoso. Então, assim, como é que o Stefano, como é que a Carol, como é que a Cíntia, como é que o Lucas, qual o sentido que a capoeira tem para eles, né? Foi muito interessante. Agora, nessa busca, né, de coleta de sentidos, Rose, cada coisa maravilhosa que a gente tem escutado dos mestres, né? A Memória gente. viva, né, Du? Memória Memória. Ah, viva, né? sim. Memória É viva. porque, assim, conversando, né, fazendo lives e tal, enfim, veio, né, acho que num determinado momento essa ideia assim de, puxa vida, a capoeira ela é uma prática cultural ancestral. Se a capoeira é uma prática cultural ancestral, quer dizer, a gente precisa desenvolver algum tipo de atividade, de programa, né, para trazer essa questão da ancestralidade. E aí quando eu tive essa sacada, falei, bom, se a gente quer valorizar a ancestralidade, né, e a gente sabe que a capoeira é uma prática ancestral, vamos conversar com esses guardiões desses saberes ancestrais, que são os mestres de capoeira. E Com aí a gente tem certeza. feito esses diálogos ancestrais. E aí a última pergunta da entrevista é, mestre, qual o sentido da capoeira para o senhor? E aí coisas Nossa. incríveis estão aparecendo, né? Primeiro só destacar um sentido que esse não foi na entrevista, esse eu vi num documentário. Eu vi um mestre baiano já com uma idade assim bastante avançada, perguntaram para ele o que é capoeira, né? Mestre Boca Rica. Mestre Boca Rica, o que é capoeira para o senhor? Rose, eu fiquei fiquei admirado. Olha só o que ele falou. A capoeira é o mundo colorido. Nossa, gente. Lindo. Meu, eu que gosto dessas coisas, Paty, que estudo essas coisas da corporeidade e tal, de sentidos, eu falei, como assim? Né? Como assim? A capoeira é um mundo colorido. Caramba, o cara
O cara Nossa, que foi. lindo! Não, e aí se você analisar tudo isso, né? O Ele próprio inventou mestre, na resposta, né? não é? Arrasou! O próprio, Total. ainda assim, o próprio mestre Pastinha, Pastinha. o mestre Pastinha perguntaram para ele o que era a capoeira, né? Mestre Pastinha é um grande representante da capoeira Angola. Até hoje é intrigante o que ele fala, porque ele diz capoeira é tudo aquilo que a boca come. Nossa, gente, tudo aquilo que Ai, a boca come? tudo que a boca come. É tudo aquilo que a boca come. Aí eu fico pensando, né, amiga? Eu falo, bom, ele poderia ter falado, é tudo aquilo que os olhos veem, é tudo aquilo que os ouvidos ouvem, é tudo aquilo que as mãos podem tocar, mas ele escolheu a boca. Tem a ver com sabor aí, deve ser Exatamente. Falei, sabor. se ele escolheu a boca, ele está falando dessa questão do paladar. Paladar, meu. Então ele deu sabor para a capoeira. Deu sabor, pô. Só pode ser isso. Sem dúvida, Nossa, que mas de uma loucura, muito bom. complexidade, olha. Não, não, a capoeira tem umas complexidades. Tem uma música de capoeira, Rose, que eu levei pro professor Rui. Você tá brincando. Eu falei, professor Rui, tem uma música que fala assim, né, ó. É, o mundo de Deus é grande, ô meu bem, cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, ô meu bem, o muito sem Deus é nada. Falei, professor Rui, até aí essa parte de que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, isso tudo bem, eu não preciso fazer teologia para entender isso. Mas o mundo de Deus é grande, cabe numa mão Cabe, né? fechada. Aí me ajuda, professor. Nossa. E o professor Rui falou o quê? Aí ele, Baixou na beira do berimbau e quis sair numa rua. Gente, não, ele com aquele jeito dele, né? Ele nossa. falou assim para, ele falou assim: "Ah, Eduardo, esse é o paradoxo da fenomenologia". Eu falei: "Obrigado". Ajudou muito, hein, professor? Mas olha, com certeza, porque, meu Deus, é poética, né? É Poético. poético, né? Depois ele, não, depois ele fez uma análise, né, teológica que na verdade essa unicidade do estar com Deus, né? Né? É Então, não, é fantástico. fantástico. Tem umas coisas, umas músicas incríveis. Os mestres de capoeira são grandes poetas. E tem um mestre, particularmente, que eu gosto muito, chamado Mestre Valdemar da Paixão ou Mestre Valdemar do Pero Vaz. As músicas dele são incríveis. E são Eu, composições deles, dos sim, mestres. dos mestres. É uma curiosidade que eu tenho, porque eu joguei capoeira quando novo, novo assim, tipo 10 a 12 anos, e depois nunca mais. Eu acho que algumas coisas eu via e depois contigo na faculdade. E eu gosto muito de ver quem compôs as músicas. Eu gosto muito de samba e outros ritmos. E eu sou muito curioso de saber quem compõe. E até então, o capoeira, eu falo assim, como é que os caras compõem? Será que é ali Incrível. na hora? Será que é que nem rinha de MC ou algo que foi criado e depois os caras é, 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 pegaram aquela música de tal roda e começaram, né? Porque é algo até curioso de se entender. Para quem não pesquisa tanto, pelo menos em capoeira, você chega na roda de capoeira e só escuta a música, às vezes nem precisa tanto, às vezes como uma música de rádio, algo do tipo, né? Mas E tem é isso que você exclusivo falou, viu, que eles Geraldo? fazem, Tem isso né? que você falou, sim. Tem essa que você chamou de disputa, né, dos MCs, que eles fazem ali na Sim. hora. Isso tem na capoeira também. Claro que não, né? Não é uma prática tão comum, mas acontece na Hum, roda de capoeira, quando dois mestres abaixam no pé do berimbau e cantam de improviso. Nossa. legal. Ou seja um canto, né, de provocação, seja um canto de acerto de contas, ou seja um canto para homenagear, né, aquele grande amigo que se coloca diante de você. E isso é no improviso mesmo, os caras chamam no improviso ali. Isso é o mesmo ou tiraram daí ou não? Só estou similando
da roda de samba, que tem, como é que fala? Tem a questão de disputa na roda de samba, esqueci agora. Tem o partido alto, né? Partido Com alto, essas partido alto improvisações é e assim, tal, né? Ou você partido está Tem alto. falando. também o repente, né? Tem o A questão do repente, repente tem e o partido tal, que alto ele e é tal. bem Sim, nordestino, sim, né? Outra coisa que Isso, ninguém sim, sim. fala, por exemplo, mas no partido alto tem o mestre Candeia. O cara é Candeia. maravilhoso. Candeia, Maravilhoso, Candeia é forte maravilhoso. no partido alto, Ele tem umas verdade. músicas aí em relação à capoeira, né? Sobretudo ele fala do Camafeu de Oxóssi. Incrível também, incrível. Né? Mas os mestres de capoeira, Geraldo, assim, é uma coisa muito profunda, muito. Você fala, caramba, que doideira. É muito incrível, né? Então, quer dizer, essa poética da capoeira é uma poética que aparece nas mais diferentes instâncias, né? É a poética do corpo, é a poética do toque, é a poética da música. A Sim, capoeira sim. é uma sinfonia poética, né? Uma sinfonia corporal, uma sinfonia psicomotora, uma sinfonia poética da musicalidade. Ela é tudo isso mesmo, né? É muito interessante. Imagina, como eu disse antes, como a gente mais novo não aprofundava disso, e é claro que vocês, pelo menos para mim na faculdade, foi que me veio para mim aprofundar mais nesse conhecimento, tanto com a professora Rose de dança, na dança, como você na questão da capoeira, que o pouco que você falava para a gente, mas também que se fosse para sentar ali no intervalo, os 15 minutos de Muito. intervalo acabava rápido, assim, né? De Sim, tanto que a sim. gente partilhava ali. É algo bem, bem profundo mesmo, bem de se admirar. E sabe o que eu penso, né? Hoje muitas crianças têm acesso às artes, né? Mas eu penso que o espaço escolar poderia aproveitar muito mais a sabedoria que a capoeira tem enquanto área de conhecimento e também a dança enquanto área de conhecimento e não prendê-la àquela coreografiazinha e eu estou colocando, reduzindo a uma apresentação de dança para ser feita para as pessoas. Muitas vezes as crianças, os adolescentes não estão prontos para fazer isso e nem querem, porque dançar, apresentar é uma alegria, não é uma obrigação. Então, eu penso que o espaço escolar peca muito, deixando esses conhecimentos muitas vezes pela porta dos fundos, né? Porque você pode estudar história através da capoeira, você pode estudar tantas questões do que é ser brasileiro na questão da capoeira, por outro lado, você pode trazer tantos elementos de conhecer a si mesmo, conhecer o outro, conhecer o espaço, o locus, através também da dança. Às vezes eu fico até um pouco triste, que a gente fica, poxa vida, a gente não consegue Acaba chegar, sendo, não consegue chegar. acaba sendo acaba sendo uma programação meio pobre isso para as Sim, crianças. sim. Isso a gente vai falar da rede pública, pelo quanto eles pecam, que nem a gente vê a forma de dança que tem é quando é dia do índio, quando é dia de alguma coisa, festa junina. Infelizmente, é É. só isso quando é apresentado, alguma coisa de cultura, assim, tanto a capoeira como a dança, a música, É assim, isso no mesmo, total, né? Geraldo. São assim, questões pontuais, mas não são práticas curriculares. Então, pois é. Tem Infelizmente, que infelizmente. Infelizmente, a muito. dança, a capoeira, a pedagogia do griot, Nossa, tudo isso teria que fazer parte, integrar as práticas curriculares, né? Fazer sim. parte do currículo, né? Porque Das fica, escolas. porque ficam como exóticos dentro desses espaços, né? Então, ficam exóticos, ou eles têm um fim pré-definido, e aí também expõe tanto a dança, especialmente a dança afro, as danças de matriz africanas, também as danças brasileiras e a capoeira, porque vem também dessa questão étnica, numa condição onde não se conversa sobre isso, entra no currículo, mas não é trabalhado corretamente, o que gera para as famílias um desconhecimento de não saber que isso faz parte do que é ser brasileiro.
e brasileira, né? Então, gera um desconforto, não é tratado nunca, então, quando vai tratar, os próprios professores e professoras ficam numa situação muito delicada para fazer, né? E apesar das leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que amparam, não basta a lei, né? Tem que ter uma vontade, que é uma vontade que eu vou chamar vontade política da escola, de fazer todo um processo educacional da sua comunidade, aceitar a sua beleza de ser homo brasilis, né? Homo Acho que faz. Brasilis, total, total, né? E aí a importância, né? A importância de trazer para a educação física a cultura corporal do movimento. Cultura corporal do movimento. Porque quando a gente traz, eu falo assim por mim mesmo, né? Porque quando você começa a estudar a educação física pela perspectiva da cultura corporal do movimento, a sua cabeça começa a mudar, né? Você começa a mudar, porque aí você começa a falar da capoeira com todo respeito, né, a um olhar mais biodinâmico, né, com todo respeito, mas quando você começa a falar da capoeira, você começa a falar assim, a capoeira é um exercício de afro-brasilidade, né? A capoeira é uma prática de preservação da ancestralidade. A capoeira é uma prática das relações étnico-raciais. Então você não fala mais da capoeira como atividade física e gasto calórico apenas. Sim. Você começa a dar todo um revestimento na capoeira que é sociocultural, histórico-político. Perfeito. E é é muito legal isso, que você o que começa é a mudar a necessário. cabeça, que é necessário, porque tirar o conteúdo social, cultural, histórico, político das práticas corporais é caminhar na contramão, né? Na contramão, pô. Então, assim, despolitizar e transformar a cultura corporal apenas em atividade física é o próprio esvaziamento das práticas corporais historicamente construídas com todo o Sim, seu conteúdo cultural, sim. político, social, né? Reducionismo demais, né? Reducionismo. É Então, muito. assim, isso eu aprendi, olha aqui que interessante isso, né? Eu aprendi isso lendo um livro olha só que interessante, né? Que foi publicado em 1992. A primeira edição desse livro, 1992, é um coletivo de autores e o livro é A Metodologia de Ensino da Educação Física, Eita. dos professores lá da Unicamp. Carmen Lúcia, Walter Brast, Lino Castellani, toda essa galerinha da Unicamp. E lá eles falam da educação física crítico-superadora. Que eu tive que ler 4 vezes para entender o livro. Mas entender, né? O da Maria Augusta. Não, esse eu não li 4, não tô brincando. Acho que eu li umas 2 ou 3. Amiga, o livro da Maria Augusta, O Sentir, Pensar e Agir, eu li 5 vezes. Eu li 3 vezes, desisti, depois eu fui para uma quarta, numa repescagem. Aí eu consegui entender, mas não tudo. Mas o legal é perseverar. É perseverar. A Maria Augusta, Eu ia até pedir as indicações aí, mas é melhor deixar mais pra frente. Não, mas não. Já viu, você- né? 4 vezes. 4 vezes para entrar na mente. Mas isso que é bom, porque aí quando você escuta uma coisa dessa, isso que o Du falou, mesmo que eu falei sobre a quantidade de vezes que você tem que ler alguma coisa para você entender. Isso dá asas para quem vai ler depois, porque você fala, gente, eu não estou entendendo nada, mas eu não estou só. Com Teve certeza gente você não junto tá comigo. só, é verdade. Os meus mestres esteve junto comigo. Meus caras, quando o professor meu falava, eu não entendi tal coisa, mas eu perseverei. Aí eu olhava assim, mas você entendeu? Eu entendi quase tudo. Eu falei, então eu vou junto, eu vou ler. Isso que você tá falando é tão verdade, isso é tão assim, é um gesto de solidariedade tão autêntico quando o colega fala uma coisa dessa, a gente se sente assim tão, Isso é eu não bom tô saber, sozinho isso é bom nessa. saber. Você lembra isso é bom saber. do Wesley Dourado? Dourado, O maravilhoso. Wesley Dourado, ele falou uma vez na sala lá, no programa da pós, ele falou assim, professor Rui, faz 4 meses que eu tô lendo o prefácio do Merleau-Ponty, não tô entendendo nada. Eu não consigo sair do prefácio. Mas aquilo foi um alívio tão grande para mim que eu falei,
Pô, eu estou na página. Esse, ele está no prefácio. Eu estou na página 6, esqueci as outras 5 que eu li. Mas é Mas isso, aquilo foi um alívio tão grande. Eu falei, pô, então eu não sou tão eu estou na limitado assim. média, porque o nosso objetivo é sempre estar na média. Aí quando É, você vê, você fala, gente, eu não estou conseguindo fixar. Pô, quando o Du falou, eu li 3 vezes, eu falei, pô, que alegria, gente, então eu tenho uma chance ainda. Não, mas Ai, é bom amigo. compartilhar isso, que nem você está falando de saber que o outro também tem dificuldades, porque hoje em dia também a gente vê muito essa cultura de todo mundo sabe tudo, eu sei, que eu li e tal, né? A gente se sente o último, Mas né, isso é Geraldo? bom. A gente se sente o Sim, último. sim. Lógico que sente, é isso aí, eu Ô, Eu também. não quero entrar Geraldo. muito nisso. Eu não quero entrar muito nisso, mas a questão racial já se sente o último, aí vem esse povo já falando essas besteiras, aí você já fica, né? Ô, do Geraldo, estômago. quando eu me formei na educação física, a minha amiga acompanhou isso muito de pertinho. Eu me formei em educação física e com todo respeito, né, aos meus professores, né? E a culpa não é dos professores, mas é a conjuntura da educação física, né? O modelo, O né? modelo, né, a organização curricular e tudo mais. E aí me formei em educação física na Metodista, mas isso que a Rose falou, dentro de um modelo, né, mais voltado para a educação física numa perspectiva mais biológica mesmo, né, do Uhum. treinamento e tal, e com esvaziamento curricular muito grande, né, em relação às questões mais pedagógicas e tal, né. E aí eu me formei, e fui trabalhar no núcleo de formação cidadã. É. E nós tínhamos, né, como coordenador um filósofo que basicamente fez o doutorado dele na França, né? E aí quando esse Meu cara abria a Deus. boca e começava a falar, eu me sentia a pessoa mais ignorante da face da Terra. Eu Junto com- comigo, no caso. Só que um não falava para o outro. A gente tinha uns 5 professores, ficavam 5 assim, ó. Falei, como assim, né? O que que tá acontecendo? Gente, mas eu Tô entrei numa entendendo angústia. lá. Foi um momento tão angustiante que eu falei, não, eu preciso estudar. Eu comecei na biblioteca a pegar livro de filosofia para Aham. poder acompanhar um pouco, né? Ter alguma referência, mas é assim mesmo que as Ó, coisas ó, funcionam. Quase a mesma do, coisa assim, que filosófico, né? Tipo, nunca é assisti, vou lá isso. assistir depois se já. Onde que eu tô? O É que que eles nessa estão pegada falando? mesmo, é nessa pegada. Mas sabe, a minha primeira aula do mestrado, não me esqueço. Minha graduação em educação física, eu fui fazer o mestrado em ciências da religião. Eu sentei, o professor entrou, tal, em vez de ficar em fileira, era círculo, tudo diferente do que eu estava habituado. Já, O opa. professor entrou, né, cumprimentou a todas as pessoas, aí ele já deu a prova. Eu venho de um modelo mental que você dá o conteúdo, E depois você depois a avalia. prova. Né? Ele se apresentou, em seguida ele fez uma flexão lateral para o lado direito. Era um círculo, tinha uma pessoa aqui do lado direito, eu era a próxima vítima. Veja como é que ficou. Ele olhou para a pessoa do lado assim, ele em pé, representava o conhecimento, todo mundo sentado, então eram, aspas, alunos e alunas. Ele olhou do lado e falou assim: qual é a exegese da religião? Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Eu tomei aquele trauma assim, que eu falei, gente, já tem prova? Eu nem sabia. Aí eu não sabia o que ele tinha perguntado, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra exegese. O choque Olha, maior, eu não sei Patrícia, nem eu escrever esse negócio. então, Patrícia, Du Tô e tentando Geraldo. assimilar ainda. Aí, pior de tudo foi que o rapaz começou a responder. Meu Aí, Deus. aí eu Nossa, falei, velho. gente, eu não sei o que foi perguntado e eu estou abaixo do conhecimento da sala. Aí, Amiga, que enquanto angústia ele isso, respondia, hein? enquanto ele respondia, Du, eu pensei mil coisas, que eu falei, a próxima pergunta é minha, pela Assim, tô lógica. ferrado. O que que eu vou fazer, né? Eu acho que eu vou no banheiro, rolou uma taquicardia, eu falei, acho que eu vou no banheiro, depois eu pensei assim, gente,
vou sair desse curso, vou pegar minha bolsa e vou sair. No primeiro dia. Não, no primeiro. Eu falei, aí eu pensei, com as minhas moletas, eu pensei assim, eu danço bem, não preciso fazer isso aí, não. Eu danço bem. E assim, minha cabeça doía, taquicardia, meu Deus. Aí, aquilo que o rapaz falou, ele voltou para o professor e o professor começou a falar a partir daí. Então, o que ele fez? Ele foi dar uma sentida no conhecimento das pessoas e, a partir do conhecimento, desenvolver. Mas, para eu entender isso, foi 15 dias. Eu fui para minha casa nesse dia, passei pela minha mãe. Agora a gente tem o celular, você toca aqui já acha o que significa. Antes de Cristo não era assim. Então eu falei, meu Deus, eu fui no quarto lá da minha casa, eu falei, gente, como é que escreve isso? Cadê o Aurélio? Peguei meu Aurélio gigante, escrevi de 3 jeitos, claro que era o terceiro. Aí, quando eu vi o que era, eu falei, gente, para que foi que... Por que não falou a palavra mais fácil? Então, isso, quando você se aproxima de alguém e fala, olha, eu li, também tive muita dificuldade, parece uma bobagem, mas isso faz o sujeito, ter uma vontade, né? Então, é muito difícil a gente passar por certas situações. Uma acolhida também, né? Sim, você fala, pelo amor de Deus. Então, o professor não estava errado, ele fez o que ele tinha que fazer. Mas ali, naquele momento, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nessa palavra. Já fala o que é, que eu estou curioso. Então, aí depende da exegese da educação física, é para que área você vai dela. Sim. Nossa, assim, eu vou me retirar aqui, que eu vou no banheiro, sabe? Não, eu já devolvi a pergunta. Dependendo da exegese da educação física, vai ser da exegese da educação física, a palavra é exegese. Dependendo da exegese da educação física que você vai ter, Geraldo, e você, Patrícia, vai amplamente definir para que área você vai. Para que área vocês vão, Dependendo da formação da educação física que eu tenho. Da exegese. A palavra exegese eu trouxe agora para o nosso conteúdo. Então, assim, Patrícia e Geraldo, dependendo da exegese da educação física que vocês tenham, qual é a exegese da educação física? Sei não, né? Jogo do bicho não, Patrícia, vai pesquisar, hein? Eu tô pensando em sair daqui, já abri o Google aqui no celular, entendeu? Mas isso, aí o que acontece? Como eu fiz um curso que não, essa palavra não veio, como não vieram outras tantas. Depois eu voltei, e aí eu prometi a mim mesmo que sempre que eu ouvisse uma palavra que eu não soubesse, eu ia anotar discretamente, para ninguém ver que eu não sabia. Na mão? Na mão, assim, discretamente, assim, e aí sempre pesquisar. E assim vieram tantas palavras, né, que, na realidade, todas essas palavras estavam em mim, mas com outros, com sinônimos. Sinônimos, entendeu? Então, basicamente... Eu vou pesquisar aqui, mas eu estou escutando vocês, tá? Tá, isso, vai fuder, pesquisa. Isso aí, Geraldo, vai lá. Mas então, é assim mesmo, a gente vai passando por essas angústias todas, né? E a gente se angustia, porque a gente acaba se colocando num lugar assim, fala, poxa, né? Eu tô perdido aí, né? Mas isso é um processo natural mesmo, né? Vai gerar também, né, Du e Patrícia, porque no momento o Geraldo está pesquisando, gera para nós assim, continuar ou parar. Isso define caminho, né? Continuar ou parar. Então, assim, seguir. Então, isso também acontece em relação à dança, porque, e também em relação à capoeira. A dança possibilita que o sujeito, através do movimento dela, possa se descobrir. Em se descobrindo, ele descobre potenciais, formas potenciais de fazer essa dança refletir em todos os outros aspectos da vida dele. Pelo menos para mim foi isso. A dança, ela me norteou, ela me desafiou, ela me amparou, ela me acolheu. E os grandes desafios que eu tive na minha vida, eu tive pela dança. Entendeu? E cada sim que eu falei para esses desafios me fizeram que nem aquele jogo ludo, 4 casas para frente, jogo dado, 3 casas para o lado,
fica uma jogada sem participar, mas a gente vai caminhando. Eu acho que, no meu caso, dançando, no caso do Dudu, jogando, e a gente vai descobrindo as coisas, né? E o Sabe que legal. eu. Pode falar, Paty. Não, eu ia falar só uma reflexão, assim, o que eu acho interessante de ver vocês, professores, falando e abordando das experiências de vida que vocês tiveram, é que ambos gostam da área, o Du da capoeira, a Rose da dança, e vocês falam desse conteúdo fora desse ambiente. O Du, ele fala da capoeira fora da roda. E que traz todo um olhar diferente para quem ainda nunca nem participou, ou para quem tem vontade, ou para quem já participa e nunca pensou dessa forma. Como a Rose também faz isso com a dança. Eu acho que é isso que também ajuda nós estudantes aí a pensar que, de certa forma, nós podemos fazer isso também futuramente. Sim, sim, não. E o legal também, Paty, acho que com a Rose também não foi diferente, mas assim, esse percurso, né? Esse percurso da formação, esse percurso acadêmico, de estudar e de se atualizar e de ampliar os seus horizontes de compreensão, isso é incrível, porque a capoeira ela vai também assumindo, né, um outro papel. A dança vai assumindo um outro papel, a dança vai ganhando novos sentidos. Isso passa por uma possibilidade de a gente atualizar, seja o sentido da dança, seja o sentido da capoeira. E assim, o que eu pensava capoeira lá quando eu comecei a educação física e o que eu penso hoje. Com todo respeito, eu não estou querendo aqui ficar estabelecendo hierarquia de perspectiva de educação física, porque na educação física cabem todas as perspectivas, tanto a perspectiva biodinâmica como sociocultural. Mas só para vocês terem uma ideia, a minha monografia foi análise biomecânica da capoeira. E aí eu analisei a biomecânica do macaquinho, da ponte do gato. Eu peguei esses movimentos que eu entendi que são movimentos que trabalham nessa mesma perspectiva, né, dos planos e eixos, e fiz análise biomecânica. Ok. Quando eu vou fazer a minha dissertação, já é uma outra perspectiva. Eu já estou preocupado em saber como que a capoeira educa. E na tese, né, eu também já vou numa outra perspectiva, já da corporeidade, qual é o significado da capoeira para o corpo DAO. Então, o percurso acadêmico vai fazendo a gente atualizar e reelaborar o sentido das nossas práticas, né? Muito interessante isso, interessante demais. Fantástico. É caminho isso, né, Du? É Isso tudo é caminho, caminho. então puxa, é muito, muito bacana. E aí, assim, vale muito a pena estudar, é muito legal. Arrasou. É muito Essa legal, frase é a mais assim, impactante. Eu acho que é isso vale. aí mesmo, é E gostoso sobretudo mesmo. o estudo com sabor. Não é aquela coisa, eu tenho que estudar porque eu tenho que provar para alguém. Não é saborear mesmo, né? É porque aquela leitura ela trabalha o seu sentir. Não é só uma relação cognitiva naquela experiência, mas é uma relação sentir. Você fala, puta, que bacana isso, que show de bola isso, né? Então, quando a gente chega nessa instância, é bem legal. E acho, Du, que eu acho que isso é a única coisa que é sua, que é nossa. Quando você aprende alguma coisa de verdade, você aprende e apreende alguma coisa, é teu. É teu. Isso é teu, não tem preço. E aí você me faz lembrar o Rui. O Rui fala do aprender enquanto apropriação. Tornar próprio. Tornar próprio. Tornar próprio. Aquilo passa a integrar o seu modo de ser e estar no mundo. Isso é aprender, né? Perfeito. Ou aprender, né? Bem. O Rui tinha umas sacadas assim que. Nossa, como é que a pessoa consegue pensar e sacar tudo isso, né? É o caminho dele, né? Contar só uma história rapidinha pra você, minha amiga, que você é tão inspiradora e você faz.
O Não professor ri não, Rui, não ri não, hein? ele Não ri não morava, que é verdade. ele morava na segunda casinha, descendo lá a rua da Metodista, do anexo FI sentido portaria, a segunda casinha, né? Antes do centro de convivência ali. E aí teve alguma situação lá que ele teve que se mudar. E aí ele ligou para mim e falou: "Ó, Eduardo, tô mudando, né? E eu tenho muito livro e alguns livros eu vou doar. Tô doando já, né? Se você e o Sérgio, vocês quiserem vir aqui em casa, eu tô já mudando tal para pegar alguns livros, eu tô à disposição tal." Liguei pro Sérgio, Sérgio, tal, Sérgio, opa, vamos aí. Aí fomos lá na Metodista tal, e aí eu falei, ô professor Rui, tal, tô aqui. Ele, não, entra aí, estacionei o carro tal. Aí ele falou assim, olha, eu tô aqui na correria, vocês estão vendo, fiquem à vontade, peguem os livros que vocês quiserem. Pá, que beleza. E aí, amiga, né, diante daquela Nossa, estante lotada de livros, né, antes de pegar os livros assim, né, de maneira afoita, né, eu comecei a ter uma certa curiosidade. Falei, eu acho que esse momento é um momento de conhecer um pouco mais do professor Rui, né? E como a gente não estava com pressa e nem tampouco o professor Rui, eu comecei a olhar quais eram os livros que estavam ali compondo aquele cenário, né? E de repente vi um livro em alemão, né? Vi um livro lá em alemão e puxei o livro, né? E vi aquele livro em alemão com as anotações do professor Rui. Oi? Com as anotações. E vejam, não é anotação assim, não é anotação assim de qualquer jeito assim, não. É uma anotação toda cuidadosa, organizada, tal, né? E inclusive em alemão. A letra dele, a escrita, escrevendo em alemão. Aí eu olhei e vi um livro em francês, filósofos franceses. Peguei os livros em francês, o livro todo anotado, escrito em francês, né? Ah, eu falei, aí eu vi uns livros ali que eu não sabia exatamente, mas em latim, as sim. anotações dele em latim. Então você tem Caraca. latim, alemão, francês, espanhol nem se fala, inglês. Inglês. É um professor catedrático que leu muito. E outra coisa também, ele tinha filosofia clássica, os filósofos clássicos, né? Ele tinha filosofia contemporânea, ele estudou filosofia clássica, ele estudou filosofia contemporânea, ele tinha livros de antropologia, sociologia, ele tinha livro de cultura brasileira, muita coisa de cultura, livros de educação, de política. Eu fiquei assim, cara, sem saber o que pensar. Como é que uma pessoa chega nesse nível? Como cabe numa pessoa só Como tudo cabe numa isso? pessoa só esse notório saber, esse professor catedrático, essa formação incrível que a metodista perde? Mas enfim, deixa pra lá, né? Uma coisa incrível, incrível esse percurso, né? E o mais incrível, Geraldo e Patrícia, que com todo esse notório saber, com toda essa formação de um professor emérito catedrático, uma humildade em pessoa. Verdade. Sério, que legal. Fora da curva. Fora. Totalmente fora da curva. Um ser humano incrível, extraordinário. E aí o que a gente agora precisa entender com esses grandes mestres é que esse é o sentido do estudo. Nos tornar mais humildes. Ele dá esse grande exemplo, né? A pessoa humilde que ele se tornou. E se tornou uma pessoa humilde e um ser humano melhor nas relações. Sabe por quê? Porque a primeira vez que eu conheci o professor Rui, eu contei isso para a Rose. Aí só, não, professor Rui, um dos maiores fenomenólogos do Brasil, fundou a Associação Brasileira de Fenomenologia. Aí o caramba, né?
E ele diz para mim assim, eu todo nervoso, tal, no final da primeira orientação ele fala, Eduardo, como é que tá a sua agenda, né? Eu não quero te atrapalhar para as orientações. Eu falei, peraí, como assim? Eu não tô acostumado com esse modelo assim, né? Como assim? Uma humildade, um acolhimento, uma generosidade, um afago, é uma coisa incrível, né? E é isso que é bonito, né? E aí, assim, foi um aprendizado incrível com esse orientador, né? Foi incrível, foi assim, um momento assim. O doutorado foi um momento muito especial, sobretudo Se por aproveitar conta. todo momento, né? Não, incrível, incrível. Geraldo e Patrícia, eu tenho isso aqui, amiga, das anotações das aulas do Rui. Tudo Nossa, anotado. Um dia eu quero transcrever tudo isso daí. nossa, Isso. sensacional, meu, sensacional. E eu fui carrapato, tava no pé dele o tempo todo, né? Aprendendo, Certo, né? filho. Aprendendo, né? Toda a disciplina que ele apresentava, eu tava lá, fazendo as disciplinas dele, né? Fiel, 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 fiel. fiel. Assim, ele. E o legal, né, Rose, que quando ele traz, por exemplo, né? Ele traz por exemplo, né, a fenomenologia hermenêutica do Ricoeur, ele se preocupa em trazer a história de vida do Ricoeur. Contextualiza, né, Edu? Contextualiza. E quando você conhece a história do Ricoeur, você fala, pô, esse cara é incrível, né? Então ele tem esse cuidado de trazer a biografia do autor para te mostrar quem é o autor, né? De que A lugar que ele obra, a escreveu, obra a reflete obra, o né? autor, né? O momento do autor, né? Outra história, né, Edu? Nossa, de É dança, incrível. olha para onde nós fomos. Não, tá. Dançando nas ideias, né? É sensacional, é sensacional. Amiga, olha, gratidão, viu, Geraldo? Obrigado por ter Valeu. participado Aí conosco. sem querer. Patrícia caiu sem querer. A gente Eu pode quero. marcar diálogos com os egressos, né? Ah lá, Diálogos com os Ah, egressos. Legal. eu prazer. só escuto, eu só Que escuto. Ah, aí, É imagina, um imagina. prazer escutar vocês, de verdade. Diálogo com os nós, Ainda mais nessa egressos. pandemia, do jeito que tá loucura, mas vai verdade. passar essa doideira Vai toda. Eu quero passar. agradecer, Edu, essa conversa sempre muito boa, sempre a sua forma de condução também é muito especial. Você já vem fazendo a sua marca aí dentro da sua história. Também, quando tiver sua biblioteca, eu vou lá para pegar uns livros quando você for sair para outra Me história. chama também Ah, aquelas. eu vou lá. A alegria de encontrar o Geraldo novamente. Ai, Geraldo, querido, prazer ver você. Agora a gente é colega, né, cara? Com sim, certeza. sim, Bem, né? verdade. Muito bom ver Patrícia, vocês que eu amo, a também. Patrícia é uma querida, né? Esse final de semana eu tive a alegria de estar vendo a Patrícia fazendo a pós-graduação dela. A Patrícia é Que sensacional. show! Deus Legal, abençoe! parabéns. Ela tá Parabéns! arrasando aí. A Falar Patrícia em pós-graduação, amiga, eu mandei uma proposta de pós lá para Dani, né? Não, Dudu? Mandei. E aquela pós que eu tinha feito uma vez, lembra, para FMU? Sim, E, bom, e você tá lá, né? eu tô, E você tá lá. tá bom. Tipo, ajuda aí, né? A gente é Ah, parceiro, a gente é A gente é parceiro. parceiro, a gente é assim já. Você manda as propostas, depois você avisa. Ó, só Depois você mandar um alô. avisa. Tá lá, tá lá. Ó, 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 tô chegando. Duda, estamos onde precisar estar, a gente vai estar fazer com muito amor e muita É alegria. uma proposta de pós-graduação de dança, luta e capoeira. Nossa, eu tenho que estar lá sim, eu quero estar lá, vou arrasar. Porque aí você consegue pensar numa pós que contempla, né, a perspectiva do licenciado, né, que quer trabalhar com capoeira, dança e luta na perspectiva da escola, mas você também contempla esse profissional do bacharel que atua com dança, com capoeira, com as lutas, né? Sim, E é sim, com uma, as linguagens artísticas. Perfeito. e é uma possibilidade assim de ampliar, né, os horizontes de compreensão, né, em relação a essas práticas
pela perspectiva da corporeidade, né? Perfeito, Du. Nossa, que legal. Olha, é bonita, hein? Bonita, hein? Porque a corporeidade é tudo de bom, né? Tudo de bom. Corporeidade e agora, Essa coisa do penso logo existo já caiu, né, Du? Graças agora a é Deus. o Vagatus Sim. ergo sum. Vagatus ergo sum. Vagatus ergo sum. O Vagatus ergo sum eu falei num trabalho lá no doutorado, né? Vagatus é vadio, vadiagem, né? De vadiação. Vadio, logo existo. Eu afirmo a minha existência pela capoeira, né? Olha que sensacional! Olha lá, isso vira, então. Virou. Vagatus ergo sum, do cogito ergo sum, né? Penso logo Ergo sum. existo. Pro Perfeito. ludus ergo sum, brinco logo existo. Brinco né? logo existo, né? Danço logo existo. Danço logo existo, Danço logo exatamente. existo. Danço logo Isso aí. existo. por aí Essa é a vai. ideia. Do prazer, viu, gente? Amiga, Prazer essa conversa. Foi ótimo. gratidão, Geraldo, adorei. obrigado, Patrícia, adorei. obrigado. Abraçãozinho pra Sempre. vocês. Show de Valeu. bola. Obrigado. Muito Beijão. obrigada, prazer em pessoal. revê-los. Prazer, Geraldo. E ver se a Obrigada, gente Du. marca Patrícia, outros prazer. Muito bom outros revê-lo. diálogos com os egressos. Vamos. Marca que eu tô avulso aí nessa quarentena. É legal falar até